Olá, e seja bem-vindo, seja bem-vinda a bordo do Navegante Historiador. A partir de agora você deixa para trás o conforto da terra firme. Sinta o balanço suave sob seus pés. O ar que você respira tem cheiro de sal, piche quente e o odor forte, inconfundível de óleo de baleia. Esta não é uma viagem qualquer. É uma jornada de 2 anos, confinado num mundo flutuante de madeira, em busca dos gigantes do oceano. Nossa expedição de hoje, baseada em diários de bordo e relatos reais da tripulação do navio Essex, nos levará ao coração da brutal vida de um baleeiro no século XIX. Antes de içarmos âncora para nossa caçada, um convite. Se você aprecia essas viagens profundas pela história e quer garantir o seu lugar aqui na tripulação para futuras expedições, este é o momento de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado. Nossa jornada começa num lugar que vivia e respirava o mar. Estamos no verão de 1819, na ilha de Nantucket, um banco de areia a 24 milhas da costa de Massachusetts, nos recém-formados Estados Unidos da América. E neste ano, 1819, enquanto o resto da nação enfrentava uma profunda crise econômica, esta pequena ilha era uma exceção espantosa, a caminho de se tornar uma das cidades mais ricas do país. O motivo? O óleo. O óleo que iluminava as ruas de Londres e também da Filadélfia, que lubrificava as máquinas da Revolução Industrial. E esse óleo vinha do corpo do maior animal do planeta, a baleia. Nantucket era a capital mundial da caça aos cachalotes. Era uma terra de contradições. A vida na ilha era governada pela elite Quaker, a Sociedade dos Amigos, uma seita religiosa devotada ao pacifismo, à simplicidade e à rejeição da ostentação mundana. No entanto, esses mesmos homens financiavam a indústria da caça mais eficiente e sangrenta do mundo. Eles eram, como dizia Herman Melville, autor do clássico Moby Dick, Quakers com desejo de vingança. Em vez de construir mansões, eles reinvestiam os seus lucros colossais em mais navios, numa espiral de fé e ganância que assegurava o seu domínio sobre os oceanos. O próprio Deus, acreditavam eles, lhes havia dado domínio sobre as criaturas do mar. A obsessão pela baleia era o ar que se respirava em Nantucket. Toda a infância era um longo aprendizado para ir ao mar. As primeiras palavras de um bebê podiam ser do jargão baleeiro. As histórias de ninar eram sobre arpoadores que matavam gigantes marinhos e enganavam canibais no Pacífico. Uma mãe da ilha relatou com orgulho como seu filho de 9 anos amarrou um garfo na ponta de um novelo de linha e saiu arpoando o gato da família, gritando: "Dá corda, mãe! Ele vai mergulhar pela janela!" Corria o boato de uma sociedade secreta de moças que juravam se casar apenas com homens que já tivessem matado uma baleia. Os jovens não sonhavam em ser fazendeiros nem comerciantes. Eles se viam como marinheiros predestinados. Era uma sociedade fechada, quase um clã. O parentesco era tudo. As famílias fundadoras, os Coffin, os Starbuck, os Macy e os Folger, formavam uma rede de primos que controlava cada aspecto da ilha, desde o púlpito das igrejas até a casa das assembleias Quaker, passando pelos escritórios de contabilidade no cais. Chegar de fora do continente era ser marcado para sempre como um estrangeiro, ou pior, como um boçal, um termo depreciativo que marginalizava qualquer um que não tivesse nascido naquele banco de areia. E era nesse mundo dividido entre os que pertenciam por sangue e os que eram eternos forasteiros, que se encontrava nosso guia para essa jornada, um jovem de 14 anos, chamado Thomas Nickerson. Nascido no continente, órfão de pai e mãe antes dos 2 anos e criado pelos avós.
ele carregava o estigma de ser um boçal, ou seja, alguém de fora. Seus amigos podiam ter os sobrenomes certos, mas ele sabia que, no fundo, nunca seria verdadeiramente um deles. E enquanto os homens partiam em viagens que duravam 3 anos às vezes, eram as mulheres de Nantucket que governavam. Fortes, instruídas e independentes por necessidade, elas criavam seus filhos, administravam os negócios e mantinham a complexa teia social da ilha funcionando. Um visitante da época, maravilhado, descreveu essas mulheres como uma categoria superior de esposas, forjadas pela solidão e pela responsabilidade de um lar cujo homem estava quase sempre ausente, perdido em algum ponto do vasto oceano. Neste mundo de fé, de ambição e uma obsessão quase selvagem pelas baleias, o jovem e órfão Thomas Nickerson estava prestes a embarcar em sua primeira viagem. Para ele, o navio baleeiro Essex, um barco velho de 20 anos, manchado de óleo e atracado no cais, não era apenas um trabalho. Era a chance de apagar a mancha de ser um boçal e se tornar, finalmente, um homem de Nantucket. Era também, em sua mente de adolescente, a promessa de um lar. Foi o momento mais agradável da minha vida, escreveria ele anos mais tarde. O momento em que, pela primeira vez, pisei a bordo do baleeiro Essex. A emoção inicial de Thomas Nickerson a bordo do Essex logo deu lugar ao trabalho extenuante. Nas 3 semanas seguintes, sob o verão mais quente que qualquer um se lembrava, a tripulação trabalhou para preparar o navio. Em Nantucket, diferente de outros portos, os marinheiros não recebiam salário por esse trabalho. Era considerado parte do acordo, uma espécie de doação de mão de obra antes da longa viagem. O cheiro do cais, uma mistura de areia encharcada de óleo, peixe podre e piche, era forte o bastante, diziam, para embrulhar o estômago mesmo de um baleeiro veterano. Finalmente, na manhã de 12 de agosto de 1819, o capitão George Pollard Jr., de 28 anos, um homem jovem para seu primeiro comando, subiu a bordo. A partida de um baleeiro era um espetáculo público, e Pollard sabia que os olhos críticos dos proprietários do navio e de capitães mais velhos o observavam das colinas da cidade. Comandar uma tripulação de mãos verdes, inexperientes, era um pesadelo. Nickerson lembrava que tudo era tumulto, confusão e tropeço. Foi ali que ele conheceu a verdadeira face de seu superior, o primeiro imediato Owen Chase. Em terra, ele era um rapaz cordato com uma jovem esposa. No mar, uma transformação instantânea num tipo cospe-fogo, um capataz inflexível cuja voz era um rugido e cujos punhos eram rápidos. Ao parar por um segundo para contemplar sua ilha desaparecendo no horizonte, Nickerson recebeu um murro na orelha e uma ameaça de Chase. Foi então que, pela primeira vez, ele escreveu: "Eu percebi que estava sozinho, num mundo vasto e insensível." A infância havia terminado. O navio mal havia ganho o alto mar, quando o primeiro teste real chegou. Apenas 3 dias após a partida, na temida corrente do Golfo, uma borrasca repentina e violenta atingiu o Essex. Por uma mistura de inexperiência e talvez um desejo de se provar diante da tripulação, o capitão Pollard demorou demais para ordenar que as velas fossem recolhidas. A rajada de vento atingiu o navio de lado, em sua pior posição possível. O Essex adernou violentamente, as pontas de suas vergas mergulhando na água. Homens e equipamentos foram atirados pelo convés. As 2 baleeiras a bombordo foram arrancadas de seus suportes e engolidas pelo mar. Por um momento terrível, pareceu que a viagem terminaria antes mesmo de começar. Com o navio quase deitado de lado, a tripulação aterrorizada se agarrava ao que podia,
enquanto o casco rangia sob pressão. Mas o lastro e o peso das provisões no porão fizeram seu trabalho. Lentamente, o Essex estremeceu e voltou à posição vertical. A tempestade passou tão rápido quanto chegou, mas deixou um rastro de destruição e um presságio sombrio. O navio estava seriamente danificado. 2 de suas preciosas baleeiras, essenciais para a caça, estavam perdidas para sempre. O capitão Pollard, abalado, declarou que voltariam a Nantucket para reparos, mas Owen Chase, o primeiro imediato, discordou veementemente. Voltar, segundo ele, seria um sinal de fraqueza, e muitos dos marinheiros descontentes certamente desertariam. Pressionado pela ambição de seu imediato, o jovem capitão cedeu. Eles continuariam, uma decisão que assombraria alguns dos tripulantes para sempre. Com o navio remendado, a longa jornada para o sul começou. Semanas se transformaram em meses, e então eles chegaram ao fim do mundo conhecido, o Cabo Horn. Para os marinheiros do século XIX, este era um lugar de lendas e terror. O ponto onde os oceanos Atlântico e Pacífico se encontravam era uma fúria constante. O capitão William Bligh, do famoso navio Bounty, tentou por um mês contorná-lo antes de desistir e dar a volta ao mundo pelo outro lado. Para o Essex, a provação durou mais de 5 semanas. 5 semanas de luta contra ventos uivantes que sopravam na direção errada, carregados de granizo e neve. As ondas eram montanhas de água negra e gelada que varriam o convés, ameaçando partir o navio ao meio. Nas latitudes extremas do sul, a noite nunca era totalmente escura, e nem o dia totalmente claro. A tripulação vivia em um crepúsculo perpétuo, um teste sombrio e interminável para a sanidade de qualquer homem. O frio era tão intenso que o cordame congelava e os homens, com as mãos feridas e os corpos exaustos, tinham que escalar os mastros para quebrar o gelo das velas. Eles haviam vencido o Cabo Horn, haviam provado sua resistência contra a fúria do mar. Agora, em janeiro de 1820, eles entravam no vasto e vazio Oceano Pacífico, onde o inimigo não era mais a tempestade, mas um adversário muito mais sutil e enlouquecedor: o próprio tempo. No vasto e vazio Oceano Pacífico, o inimigo não era mais a tempestade, e sim a monotonia. Semanas se transformaram em meses. O mundo se encolheu, tornando-se apenas o convés de 26 metros do Essex. A rotina era uma tirania. O dia era dividido em turnos de 4 horas, as vigílias. Para os homens de serviço, era um trabalho incessante de manutenção. Calafetar o convés com piche, reparar velas rasgadas, enrolar cordas. Um navio no mar é uma criatura em constante estado de decadência, e o trabalho para mantê-lo vivo nunca termina. Para o vigia, a rotina era outra: subir no topo do mastro principal, a mais de 30 metros de altura, e ficar por 2 horas perscrutando um horizonte azul infinito. Era uma solidão quase mística. O navio parecia um brinquedo e os homens formigas. O único som era o do vento e o gemido do mastro. A tarefa era buscar uma anomalia, um sopro, um esguicho que pudesse quebrar o feitiço daquele deserto de água. Para os inexperientes, os mãos verdes que ainda lutavam contra o enjoo, a subida era um terror, e a cura de Nantucket para isso seria considerada tortura em muitos lugares. Um pedaço de gordura de porco amarrado num cordão era forçado goela abaixo e puxado de volta. O remédio era quase pior que a doença. Neste mundo flutuante, a sociedade se reorganizava em uma geografia social rígida. No topo, na popa do navio, ficavam as cabines dos oficiais, com suas mesas e beliches. À frente delas, no compartimento do leme,
dormiam os especialistas e os jovens brancos de Nantucket, como Thomas Nickerson. E na proa, no ponto mais apertado e mal iluminado do navio, ficava o Castelo de Proa, o domínio dos marinheiros negros e dos estrangeiros do continente. A separação não era apenas física, mas também racial. Mas o Castelo de Proa tinha sua própria vida. Isolado do olhar constante dos oficiais, ele se tornava um santuário. Ali os homens podiam, nas palavras de um marinheiro da época, dançar, cantar, jogar, fumar ou gozar algum outro dos prazeres de um marinheiro. Era no Castelo de Proa que a antiga tradição marítima de contar casos florescia. Histórias de naufrágios, de portos distantes, de mulheres e de monstros marinhos eram trocadas em meio à fumaça de tabaco, talvez ao som de uma rabeca. Era uma cultura de resiliência e camaradagem forjada na exclusão. Nada ilustrava a hierarquia do navio de forma mais brutal do que a comida. Na cabine, os oficiais comiam em pratos, com talheres, uma dieta que, embora simples, incluía pão fresco e as melhores partes da carne. Para a tripulação, a refeição era um ritual de sobrevivência. Eles se reuniam em torno de uma grande tina de madeira, o cabrito, que continha um único e grande pedaço de carne de porco ou de boi, tão salgada e dura que era apelidada de cavalo ou sucata. Certo dia, a tensão explodiu a bordo do Essex. A tripulação desceu e encontrou no cabrito uma ração de carne ainda mais miserável que o normal. Em um ato de rebelião silenciosa, eles se recusaram a comer e levaram a tina até a popa, o espaço sagrado dos oficiais. O capitão Pollard, ao ver o desafio à sua autoridade, explodiu. Nickerson viu o rosto de seu capitão passar de vermelho para quase negro. "Seus patifes!" ele rosnou. "Eu não lhes dei tudo o que o navio podia dar? Querem que eu mastigue a comida para vocês?" A fúria de Pollard era de um homem preso entre uma tripulação faminta e os proprietários avarentos que haviam abastecido miseravelmente o navio. Após a explosão, ele se retirou, resmungando alguma coisa que a tripulação mais tarde transformou em versos. A partir daquele dia, ninguém mais reclamou das provisões. A hierarquia, ainda que injusta, havia sido reafirmada. Ecos do mundo exterior chegavam como fantasmas. Ao encontrar outros baleeiros, eles recebiam notícias. E as notícias eram ruins. A temporada de caça no Pacífico estava péssima. Um capitão que voltava a Nantucket profetizara que nenhum navio encheria seus porões naquele ano. A escassez aumentava a pressão sobre a tripulação do Essex. Mas junto com as más notícias, veio também um boato, uma nova esperança. A descoberta de uma nova e mítica zona de caça, a milhares de milhas a oeste, perto do Equador, que se tornara conhecida como a região ao largo. Um lugar, diziam, repleto de cachalotes. A região ao largo se tornou o objetivo, a terra prometida. A conexão mais poderosa com o lar veio com o encontro do Aurora, o navio novo do ex-capitão do Essex. Ele trazia jornais e o tesouro mais precioso de todos, uma sacola de correio. A alegria de receber uma carta era indescritível, mas para aqueles que não recebiam nada, a dor era palpável. Assim escreveu o jovem Nickerson. Eles, os que não tinham recebido nada, ficavam nos seguindo pelo convés e, enquanto líamos nossas cartas, sentavam-se ao nosso lado, como se nossas cartas pudessem ser de algum proveito para eles. Para esses homens, o único consolo era se perder nas dobras descuidadas de um jornal, buscando qualquer notícia do mundo que haviam deixado para trás. A pressão aumentava. Com os porões vazios e o moral baixo, o navio precisava de um respiro, um oásis. E o encontraram no lugar mais estranho da terra, um arquipélago de fogo e de rocha, as ilhas que os espanhóis chamavam de Encantadas, as Galápagos.
Após meses naquele deserto de água, a pressão a bordo do Essex era enorme. O navio, velho e castigado pela travessia do Cabo Horn, começava a vazar. O capitão Pollard sabia que precisava de um respiro, um porto seguro para fazer reparos, antes de se aventurar na distante região ao largo. E ele o encontrou no lugar mais estranho da Terra, um arquipélago de ilhas vulcânicas cortado pela linha do Equador, que os antigos marinheiros espanhóis chamavam As Encantadas, as Galápagos. A primeira visão era de um mundo pré-histórico, uma paisagem que parecia ter sido forjada no início dos tempos. O escritor Herman Melville, que passaria por ali décadas depois, as descreveria como as borras do fogo. Ilhas de rocha vulcânica negra e cascalho, que estalavam sob um sol eterno e um céu sem chuvas. Era um lugar, escreveu ele, onde a própria ruína não tem muito o que fazer. Na baía protegida da ilha Hood, o Essex foi virado de querena, ou seja, tombado de lado, com um sistema de talhas para expor a parte danificada do casco. O que viram confirmou seus medos. A madeira, que já tinha 20 anos, estava corroída e frágil. Enquanto a tripulação trabalhava nos reparos, a atenção de Thomas Nickerson e dos outros voltou-se para os habitantes da ilha. As rochas pareciam cobertas por pequenos dragões negros, as iguanas marinhas. Mas a verdadeira atração, a razão pela qual os baleeiros paravam ali, eram as tartarugas. A caça às tartarugas, ou turn pinning, como chamavam, tornou-se a nova rotina. E nas palavras de Nickerson, esse era o trabalho mais difícil e fatigante que ele já conhecera. Munidos de arreios de lona, os homens se espalhavam pela ilha, caminhando sobre rochas vulcânicas afiadas, que ressoavam com um som metálico sob seus pés. O objetivo era encontrar uma das tartarugas gigantes, que podiam pesar até 180 quilos. A tarefa era virar a criatura de costas, amarrá-la no arreio e carregá-la por quilômetros de volta ao navio, sob um calor de 40 graus, com o animal se debatendo constantemente em suas costas. Foi em uma dessas caçadas que o arpoador Benjamin Lawrence se perdeu. Desorientado, ele vagou por horas sob o sol escaldante, a sede tornando-se uma tortura. Em um ato de desespero, ele encontrou outra tartaruga, cortou-lhe o pescoço e bebeu o sangue, que espantosamente era frio. Mesmo após encontrar o caminho de volta ao navio, o orgulho de um baleeiro o impediu de voltar de mãos vazias. Ele mergulhou de volta na ilha escura para buscar uma presa, um testemunho da dureza e da teimosia desses homens. Em meio a essa selvageria, havia um toque surreal de civilização. Na ilha Charles, os baleeiros haviam criado uma agência de correio improvisada. Uma simples caixa de madeira, protegida por um casco de tartaruga gigante. Ali, navios que iam em direção a Nantucket recolhiam as cartas deixadas por tripulações como a do Essex, que se dirigiam para o oeste. Era uma frágil teia de comunicação no meio do vasto Pacífico. Imagine a cena comovente. Homens brutos com as mãos calejadas, sentados em rochas negras, escrevendo com dificuldade para esposas e mães, a quem talvez eles nunca mais vissem, deixando suas esperanças numa caixa no fim do mundo. Mas a estadia nas Galápagos terminaria num ato de destruição impensada. Em seu último dia na ilha Charles, o arpoador Thomas Chappell, um homem que, segundo Nickerson, adorava brincadeiras a qualquer preço, resolveu pregar mais uma peça. Em segredo, ele ateou fogo ao mato rasteiro e seco. O problema é que o fogo se espalhou com uma velocidade aterradora. As chamas cercaram os outros caçadores de tartarugas, forçando-os a correr por um corredor de chamas para chegar à praia, com os cabelos e roupas chamuscados. A raiva do capitão Pollard foi imensa, mas Chappell, temendo uma chicotada, manteve seu segredo. O Essex levantou âncora e partiu, deixando para trás um inferno. Naquela noite, escreveu Nickerson, nós ainda podíamos ver a ilha queimando contra o horizonte.
Milhares de animais, tartarugas, pássaros e lagartos foram mortos naquela brincadeira estúpida. O fogo deixou uma marca permanente na ilha, uma devastação enegrecida que Nickerson veria de novo, anos depois. Apesar de tudo, com a mente e o corpo revigorados, e os porões agora cheios com quase 300 tartarugas vivas, eles voltaram ao seu propósito principal. A tripulação do Essex, deixando um rastro de fogo e destruição, rumou para a distante região ao largo, o último refúgio dos grandes cachalotes. A longa caçada estava prestes a começar. Após a estranha pausa nas Galápagos, o Essex navegou para o oeste, entrando na remota e mítica região ao largo. Por semanas, a rotina da monotonia voltou a se instalar. O navio era um ponto solitário na imensidão azul. Mas então, em uma manhã clara de novembro, a rotina foi quebrada por uma palavra. O grito mais elétrico do mundo baleeiro, vindo do topo do mastro. Esguicho! Era como se um raio tivesse atingido o navio. O torpor se desfez em um frenesi disciplinado. Homens corriam pelo convés, suas botas batendo na madeira. Qual a direção? Gritava o oficial de serviço. Do alto, o vigia guiava o navio, sua voz adicionando detalhes que pintavam um quadro na mente da tripulação. Pulo à vista! Se uma baleia saltava. Cauda à vista! Se via um mergulho. Cada sinal aumentava a adrenalina. As bainhas dos arpões eram arrancadas. As lâminas afiadas uma última vez. Tudo era vida e alvoroço naquela ilha de madeira, piche e velas. A menos de 1 milha do grupo de cachalotes, o Essex parou e a verdadeira caçada começou. 3 botes de 7,5 metros, frágeis como cascas de noz, foram baixados ao mar, cada um com 6 homens, o oficial no leme, o arpoador no primeiro remo e 4 marinheiros, incluindo jovens como Nickerson, que sentiam uma mistura de terror e excitação. Deixar a segurança do navio-mãe era cruzar um limiar, entrando num mundo onde as regras eram ditadas por um gigante de 60 toneladas. Montanhas que se moviam pela água, centenas de metros abaixo dos homens, muitas vezes. Começava a competição. Ser o bote mais rápido, o primeiro a cravar o ferro, era uma questão de honra. Com um oficial gritando incentivos, as baleeiras deslizavam como mísseis sobre as ondas. A aproximação final era feita num silêncio tenso, os remos abafados, para não acanhar a presa. O oficial sussurrava ordens que eram uma mistura de prece e insanidade. Remem, pelo amor de Deus. São Pedro, São Jorge. Levem-me até lá. Deixem-me fazer cócegas nela. Deixem-me tocar suas costelas. Então chegava o momento do arpoador. Após remar por mais de 1 milha, com os músculos queimando, ele tinha que se levantar da proa instável, de costas para a criatura que agora estava a poucos metros de distância. Ele podia ouvir o rugido cavo e molhado dos pulmões da baleia, sentir o borrifo mal cheiroso de seu esguicho no rosto. Ele sabia que, ao arremessar o arpão, transformaria aquela criatura passiva num monstro em pânico. Acerte ela! Urrava o oficial. O arpão voava. Se atingisse o alvo, o inferno começava. A corda da baleia, presa ao arpão, assobiava ao sair da barrica numa velocidade assustadora. E os homens tinham que se certificar de que nenhum membro ficasse em seu caminho, ou seria arrancado. E então, o bote era puxado. Era a corrida de trenó de Nantucket. Nenhum marinheiro no mundo experimentava uma velocidade igual. O bote saltava e batia nas ondas, arrastado por uma força inimaginável, a 15, talvez 20 nós. Era uma viagem de pura violência,
com os homens se segurando para não serem atirados ao mar, a centenas de milhas da terra mais próxima. E o perigo vinha de toda parte. Como a tripulação do imediato Chase já havia aprendido, às vezes uma outra baleia atacava o bote por baixo, sem aviso, estraçalhando a madeira e jogando os homens na água gelada para se defenderem sozinhos. O arpão não matava. Ele apenas conectava os caçadores à sua presa. Após deixar a baleia se cansar, os homens começavam a puxar a corda, centímetro por centímetro, trazendo o bote para perto do gigante exausto. Era nesse momento que o oficial e o arpoador realizavam uma manobra quase milagrosa, trocando de lugar na baleeira instável. A honra de matar pertencia sempre ao oficial. Armado com uma lança matadeira, uma haste de 3 metros com uma lâmina em forma de pétala, o oficial se posicionava na proa. Sua missão: encontrar a vida da baleia, um feixe de artérias perto dos pulmões. Ele golpeava repetidas vezes, um trabalho brutal que transformava o mar ao redor num furioso rio de sangue. Quando a lança finalmente encontrava seu alvo, a baleia começava a sufocar em seu próprio sangue. Seu esguicho, antes de vapor e água, se transformava num geyser de sangue de 6 metros de altura. "A chaminé acendeu!" gritava o oficial, coberto pelo borrifo vermelho. Enquanto o sangue chovia sobre eles, os homens remavam furiosamente para longe. Eles se detinham para contemplar o final. A baleia entrava em seu espasmo. Batia na água com a cauda, mordia o ar com a mandíbula, nadando num círculo cada vez mais fechado. E então, tão abruptamente quanto tudo começou, terminava. A criatura ficava imóvel e em silêncio. Um cadáver negro e gigantesco, flutuando em um leito de seu próprio sangue. Para um mão verde como Nickerson, que crescera numa ilha sem animais para caçar, testemunhar a morte de uma criatura tão magnífica era, em suas próprias palavras, um sentimento de fato singular. A baleia estava morta. O perigo havia passado. Mas o verdadeiro trabalho, o trabalho sujo e infernal que transformava vida em riqueza, estava apenas começando. A primeira tarefa era a mais exaustiva: rebocar a carcaça de 60 toneladas de volta ao navio. Com 5 homens nos remos, a baleeira se movia a pouco mais de 1 milha por hora, uma procissão fúnebre que podia levar o resto do dia. Uma vez que o corpo era preso ao costado do navio, a fábrica flutuante entrava em operação. Os imediatos equilibrando-se numa prancha estreita sobre o mar, agora infestado de tubarões atraídos pelo sangue, iniciavam o processo de descascar a baleia. Com ganchos gigantes presos ao mastro e a força do molinete do navio, a espessa capa de gordura era arrancada da carcaça em longas tiras de 6 metros. Os pedaços de manta, que eram baixados ao porão para serem retalhados. Após o corpo ser despojado, vinha a decapitação. A cabeça de um cachalote, que compõe quase 1/3 de seu corpo, era içada para o convés. Ali estava o maior tesouro, a cápsula, uma cavidade que podia conter até 1.800 litros de espermacete, um óleo claro e puríssimo que se solidificava ao contato com o ar. Os homens usavam baldes para esvaziar a cavidade. Em uma imagem surreal, às vezes 1 ou 2 marinheiros eram ordenados a entrar na cabeça vazia da baleia para raspar os últimos resquícios do óleo. Antes de descartar o que restava da carcaça, os imediatos ainda revolviam os intestinos com uma lança, em busca do famoso âmbar gris, uma substância rara, fruto da indigestão da baleia, que valia mais do que ouro na fabricação de perfumes. Então começava o trabalho noturno. As 2 imensas caldeiras de ferro no convés eram acesas. A capa de gordura, picada em pedaços que pareciam folhas de uma bíblia, era jogada no óleo fervente. O fogo era iniciado com madeira, mas logo entrava num ciclo macabro e eficiente.
Os pedaços de gordura já derretida, os refugos, eram usados como combustível para derreter o resto da gordura. As chamas que transformavam a baleia em óleo eram, portanto, alimentadas pela própria baleia. Isso produzia uma espessa fumaça preta com um fedor único. Um baleeiro da época escreveu: "O cheiro das cascas de gordura quando queimam é nauseante, horrível demais para ser descrito. É como se todos os odores do mundo se juntassem e se misturassem." De noite, o convés do Essex se transformava numa cena do inferno de Dante. No piso manchado de sangue, em meio a massas de carne e gordura, o rosto dos homens era iluminado por um fulgor vermelho e ardente das chamas. E o navio ardendo, como descreveria Melville, seguia em frente, incumbido de alguma missão de vingança. Para os Mãos Verdes, a experiência era repulsiva. Mas para os veteranos, havia uma afeição especial por aquele processo. A fumaça fétida era um incenso para suas narinas. O óleo imundo era uma representação gloriosa da perspectiva futura de dólares e prazeres. Eles não viam a gordura. Eles viam o dinheiro em que ela se transformaria. Era também um momento de profunda nostalgia. Durante o trabalho sujo de derreter a gordura, os homens sentiam muita saudade de casa. Cada som do batoque fechando um barril cheio de óleo, cada grito de pipa cheia, os deixava psicologicamente mais perto de Nantucket e de suas famílias. Mas a cruel economia da caça à baleia logo se revelava. Nickerson e seus amigos, enojados pela mistura de óleo, sangue e fumaça que cobria suas roupas, trocavam-se a cada turno. Em poucos dias haviam estragado todas as peças de roupa que tinham. Eram forçados a comprar novas, a preços extorsivos, no baú da tripulação do navio, uma dívida que seria descontada do pagamento final. Nickerson calculou que, ao fim da viagem, ele e seus amigos deveriam aos donos do navio quase 90% de seus parcos ganhos. Com uma amargura que persistiria por toda a vida, ele escreveu: "Isso não devia ser assim." Eles transformavam a maravilha do oceano em barris de óleo. Mas a que custo? Cada barril os deixava mais perto de casa, mas a jornada era longa e o vasto Pacífico ainda guardava seus segredos mais sombrios. Em 19 meses no mar, haviam enchido mais de 800 barris de óleo. Estavam se aproximando do fim de sua jornada. Mas no dia 20 de novembro de 1820, na remota região ao largo, eles descobriram que não eram os únicos caçadores naquele oceano. Aqueles homens eram mestres de seu ofício, operários de uma fábrica flutuante no meio do nada. Em 19 meses no mar, haviam enchido mais de 800 barris de óleo. Estavam se aproximando do fim de sua jornada. Mas no dia 20 de novembro de 1820, na remota região ao largo, eles descobriram que não eram os únicos que falavam o idioma da violência. Eram cerca de 8 horas da manhã de um dia claro e radioso. Uma brisa leve, um mar tranquilo. Um dia perfeito para matar baleias. Os botes do capitão Pollard e do segundo imediato, Joy, já estavam na água, a milhas de distância, perseguindo um grupo de cachalotes. A bordo do Essex, o primeiro imediato Owen Chase supervisionava o reparo de sua própria baleeira, que havia sido danificada numa caçada anterior. O jovem Thomas Nickerson estava no leme. Parecia um dia como qualquer outro. Foi então que Nickerson viu algo a bom bordo da proa. Era uma baleia. Mas não uma baleia qualquer. Era um cachalote macho enorme, o maior que ele já vira, com quase 26 metros de comprimento. Mas não era apenas seu tamanho que era incomum. Era seu comportamento. Em vez de fugir, a criatura flutuava tranquilamente na superfície, observando o navio, soltando baforadas lentas de seu respiradouro. Seu aspecto, a princípio, não inspirou temor, apenas uma curiosidade espantada. De repente, a baleia começou a se mover.
Sua cauda de 6 metros sacudiu e ela ganhou velocidade, vindo direto contra o navio. "Leme a barlavento!" gritou Chase, mas era tarde demais. Com um terrível estrondo, a baleia se chocou contra o Essex. O navio de 238 toneladas balançou como se tivesse atingido uma rocha, atirando todos ao chão. A tripulação olhou uns para os outros em total espanto. Nunca antes, em toda a história de Nantucket, se ouvira falar de uma baleia que atacasse um navio. Após o impacto, a criatura passou por baixo do casco e emergiu ao lado, parecendo atordoada. Instintivamente, Chase agarrou uma lança. A baleia estava a um arremesso de distância. Matá-la significaria encerrar a viagem com lucro e glória. Mas o primeiro imediato hesitou. A cauda do animal estava perigosamente perto do leme do navio. Se a baleia, em sua agonia, o destruísse, eles ficariam à deriva. Chase, em uma rara demonstração de cautela, baixou a lança. Uma decisão que o assombraria pelo resto da vida. Por quase 1 minuto, o cachalote flutuou imóvel. Então, como que saindo de sua letargia, ele se afastou, parando a algumas centenas de metros. Ali começou a espancar a água com a cauda e a abrir e a fechar a mandíbula, como que ensandecido de raiva e furor, escreveria Chase. Então a baleia se virou, com metade de sua cabeça gigantesca erguida acima da água. E o oceano se agitando num rastro de espuma branca. Ela veio em direção ao navio novamente, agora com o dobro da velocidade. Era um ataque de fúria e vingança, como Chase percebeu tarde demais. Com um tremendo ruído de pranchas de carvalho estalando e rachando, a baleia atingiu o navio pela segunda vez, logo abaixo da proa. O Essex parou com um tranco, empurrado para trás pela força monumental da baleia. Tendo subjugado seu adversário, o animal desembaraçou-se dos destroços e nadou para longe, para nunca mais ser visto. "O navio está enchendo de água!" gritou um homem. O naufrágio foi rápido, quase silencioso. Em menos de 10 minutos, o mundo deles desapareceu. Enquanto a água inundava os convéses, o comissário William Bond, num ato de heroísmo e previdência, desceu várias vezes às cabines que se enchiam de água para resgatar os instrumentos de navegação. Chase e os outros conseguiram lançar ao mar a baleeira sobressalente. Eles pularam para dentro do bote enquanto o Essex, com um estremecimento e um gemido apavorantes, sossobrou às suas costas. A milhas de distância, os outros 2 botes viram seu navio sumir no horizonte. Eles soltaram suas presas e remaram de volta desesperados. Encontraram uma cena desoladora. 8 homens amontoados numa baleeira, ao lado do casco virado de seu lar, que agora flutuava como uma rocha morta. O capitão Pollard, ao chegar, ficou tão tomado pelo choque que mal conseguia falar. Ele se deixou cair no banco de sua baleeira e por fim perguntou com a voz embargada: "Meu Deus, Sr. Chase, qual foi o problema?" A resposta do primeiro imediato ecoaria pela história marítima: "Fomos destruídos por uma baleia." Com essa frase, o mundo que conheciam terminou. E assim, uma das mais terríveis e épicas jornadas de sobrevivência da história marítima começou. Por 95 dias, os 20 homens do Essex, divididos em 3 frágeis baleeiras, lutaram contra a fome, a sede, a loucura e o vasto e indiferente Oceano Pacífico. Eles navegaram quase 4.500 milhas náuticas, uma distância maior do que a épica viagem do capitão Bligh após o motim do navio Bounty. A fome os forçou a tomar decisões impensáveis, recorrendo ao último e mais sombrio tabu do mar para sobreviver:
o canibalismo. Finalmente, em 23 de fevereiro de 1821, mais de 3 meses após o naufrágio, um outro baleeiro de Nantucket, o Dolphin, avistou um pequeno bote à deriva. A bordo, uma cena de horror. Ossos humanos espalhados pelas bancadas e 2 homens com os olhos salientes em seus rostos descarnados, delirantes de fome, sugando o tutano dos ossos de seus companheiros mortos. Eram os últimos sobreviventes de um dos botes do Essex. Dos 20 homens que zarparam de Nantucket com sonhos de riqueza, apenas 8 retornariam para contar a história. Uma história tão poderosa que iria inspirar o clímax de um dos maiores romances já escritos, Moby Dick. A longa caçada do Essex havia terminado em tragédia. Mas a resiliência do espírito humano, mesmo diante do horror absoluto, garantiu que sua história nunca fosse esquecida. E assim nossa expedição pela vida e pelo fim do navio baleeiro Essex chega ao fim. Uma história que nos lembra da fragilidade da nossa espécie contra a imensidão da natureza. Este é o Navegante Historiador. Se esta jornada trouxe a você uma nova perspectiva sobre a Era da Vela, eu ficarei muito grato pelo seu apoio. Deixe o seu like se você gostou do meu trabalho. E é claro, se você ainda não faz parte da nossa tripulação, a sua inscrição é sempre bem-vinda. Muito obrigado por navegar comigo e até a nossa próxima expedição.